Fala galera, eu sou Tainá Greff, especialista em boxe olímpico formado em Cuba e esse é o canal Ciência do Boxe. Bom galera, hoje nós vamos falar sobre adaptação anatômica. Eu andei comentando sobre isso em alguns vídeos e eu sempre disse nos vídeos que previamente, ou seja, quando você começa no esporte, quando você vai começar ou vai entrar num outro ciclo de treinamento, é muito importante fazer adaptação anatômica e hoje nós vamos entender o que é isso. A adaptação anatômica cumpre uma função básica de fortalecer a musculatura, tendões e ligamentos. Por que eu destaco tendões e ligamentos? Porque a musculatura, o músculo, ele fortalece muito rápido. Porém, tendões e ligamentos, eles demoram mais tempo a desenvolver. Então é muito interessante fazer um treino parecido a algo como a resistência à força, e quando eu digo fortalecimento eu me refiro justamente a isso, criar mais resistência à força do que força, e logicamente então, seguindo esse raciocínio, e seguindo o raciocínio também, que se o ligamento e o tendão não estão fortes, por mais que o músculo fortaleça rápido, você não deve trabalhar com muito peso. Então esse já é um princípio básico da adaptação anatômica. Tanto o volume como a intensidade, eles não podem ser muito altos. O volume até pode ser um pouco alto, mas nenhum dos dois deve ser extremo. Então como é que se treina a adaptação anatômica? Primeiro vamos falar de um trabalho de musculação, por exemplo. Você deve estar trabalhando aí entre 40 a no máximo estourando 60% da sua força máxima. E quando eu digo no máximo comece embaixo, comece com 40, 45, no máximo 50. Quando você estiver na última semana de adaptação anatômica, por exemplo, você pode botar aí um pouquinho mais e estar fazendo um pouco menos repetições. Também é algo interessante. Então, por quanto tempo, já falando de tempo, quanto tempo eu devo fazer adaptação anatômica? Bom, isso vai depender da pessoa que está fazendo. Se é um atleta que já tem rendimento, ele cumpriu um ciclo, ele competiu, ganhou medalha de ouro, entrou numa etapa de transição, descansou um pouco, ele vai voltar a um ciclo novo de treinamento. Ele pode fazer aí umas 3, 4 semanas. Para uma pessoa que está sedentária, ela pode treinar aí um pouquinho mais, ela pode treinar 4, 5, até 6 semanas, ou dependendo de quem for, se for muito sedentária, ela pode até fazer um pouquinho mais. Quantas repetições eu devo fazer num trabalho da musculação? Bom, entre 18 a no máximo 25 repetições tá ótimo, tá ótimo. E lembrando, ou você trabalha pelo rango, que é de 40 a 60%, ou você pode ir achando um peso que você consiga fazer de uma forma cômoda, isso é importante, porque lembrando, eu disse, intensidade e volume não podem ser muito altos, então tem que ser de uma forma cômoda, que você consiga fazer entre 18 a 25 repetições de forma cômoda. Antes de chegar aquela fadiga ali que já está rasgando o músculo, você para, então você vai ter que achar mais ou menos um peso que você consiga fazer isso. Quantas séries? Bom, de 3 a 4 séries. Quanto tempo de descanso entre séries? Aí vem, se é um trabalho de adaptação anatômica que é parecido a um trabalho de resistência, como a intensidade e o volume é pequeno, você não precisa botar um descanso absurdo, você pode botar aí uns 40 segundos de descanso que está ótimo. Lembrando galera, que eu passo algumas coisas aqui, são princípios e coisas bibliográficas, eu não estou inventando nada e também não estou dizendo que isso é isso e deu. Eu estou passando mais ou menos ideias e rangos que vocês podem estar fazendo. Se vocês têm que entender que nem todo mundo é igual. Então talvez esse treino de adaptação anatômica para alguns seja muito fraco. Por exemplo, entrando agora no box, vamos dizer que a gente vai trabalhar adaptação anatômica e a gente não tem uma academia. Então a gente vai trabalhar com o peso corporal, o peso do corpo. Porém, por exemplo, uma pessoa que está obesa, está muito acima do peso, não é uma coisa muito recomendável ela estar fazendo trabalho com o peso do corpo, porque é uma carga excessiva. Então é mais interessante para essa pessoa fazer uma etapa da adaptação anatômica na musculação. E uma questão primordial na hora de estar treinando a adaptação anatômica é paciência. Por que eu digo isso? Porque é uma coisa monótona, é uma coisa que não vai exigir muito do seu corpo, mas tem que ser respeitado. Você tem que treinar aí no mínimo 3 semanas de adaptação anatômica, é o que todo mundo diz. Bibliografia científica sempre fala, começo de macrociclo, mínimo 3 semanas de adaptação anatômica para um atleta que já tem rendimento. Se é uma pessoa que não tem, logicamente ela vai ter que fazer mais, mas tenham calma. É um treininho bobinho, é um treininho monótono, mas é importante, porque o músculo fortalece muito rápido, de uma semana para outra, às vezes você já ganhou força, já ganhou talvez um pouquinho de resistência muscular, porém tendões e ligamentos levam um pouco mais tempo a fortalecer. E é justamente por isso que você não pode querer exceder o volume ou a intensidade. Para vocês terem ideia, eu fiz uma etapa de adaptação anatômica, eu estava sedentário, eu estava sem treinar, não fazia nada, nem musculação. Eu fiz uma etapa de adaptação anatômica, fiz, se eu não me engano, um mês. Depois eu peguei e fiz uma etapa de força máxima e na última semana da minha força máxima
eu peso 70 quilos, eu fiz 6 repetições, um agachamento profundo com 140 quilos na barra livre. Isso não é pouca coisa, mas logicamente eu não me machuquei. Por quê? Porque eu fiz uma etapa da adaptação anatômica. É muito provável que se eu não tivesse feito sedentário do jeito que eu estava, simplesmente começasse a treinar a força máxima para levantar 140 quilos em 6 repetições, provavelmente eu ia ter me machucado. Eu vou estar demonstrando aqui, galera, alguns exemplos de exercícios que vocês podem estar fazendo. Você pode trabalhar por tempo ou por repetições, isso vai depender. Mas geralmente, se você é um cara, apesar de ser sedentário, que não está acima do peso, esses exercícios vão cair numa boa. Talvez seja um pouquinho puxado, mas não tem problema, desde que não seja muito puxado, assim que você não consiga executar. O primeiro exercício, nós vamos fazer um circuito, e o primeiro exercício é parar na parada de combate, com o calcanharzinho lá, bem sem tocar o chão na parada de combate, em distância larga, por exemplo, pode ser em qualquer distância, mas vamos fazer uma distância larga, que é o que eu gosto. Na parada de combate distância larga, nós vamos simplesmente baixar o centro de gravidade. Por que eu uso essa palavra, esse termo? Porque isso aqui não é baixar o centro de gravidade. Como é que se baixa o centro de gravidade? Flexionando as pernas. Então nós vamos flexionar um pouquinho e levantar. Flexionar um pouquinho, levantar. Uma velocidade cômoda. Nós vamos fazer isso aí por 45 segundos e 30 de descanso entre exercício no circuito. Segundo exercício, galera, flexão militar. Por que eu digo militar? Porque a flexão militar, ela já ajuda não só o peito, mas também trabalha bem o tríceps. Como é que faz a flexão militar? Bom, como é uma fase de adaptação anatômica, que eu vou ter que trabalhar por 45 segundos, eu vou fazer com o joelhinho no chão. Tranquilo? Vamos lá. Cotovelinho para trás, rente ao meu corpo. Vamos lá. Ó. Desci, subi. Sempre olhando para baixo. Desci, subi. É isso. 45 segundos, 30 de descanso e vamos para o próximo exercício. Bom, galera, o próximo exercício pode ser feito com um elástico qualquer. Pode ser feito com aquelas ligas de fazer estilingue que vende na farmácia, ou qualquer elástico. Você simplesmente vai colocar atrás de uma coluna ou de qualquer coisa que você possa dar a volta. Vai se afastar da coluna, deixar o braço estendido, flexiona um pouquinho o joelhinho para relaxar as costas e puxou, voltou, puxou, segura para voltar, puxou, voltou, puxou, voltou. 45 segundos, descansou 30 e vamos para o próximo exercício. O último exercício, galera, é abdominal. Não precisa ser necessariamente esse, eu gosto desse abdominal. Tem duas variantes de abdominal aqui. Você pode fazer com o pezinho no chão, simplesmente gira de um lado e gira do outro. Gira de um lado, gira do outro. Ou se estiver muito fácil, levanta o pezinho. Pronto, agora jogou meu tronco para trás, agora tem que fazer força. Gira de um lado, gira do outro. Gira de um lado, gira do outro. 45 segundos. Quando acabar, esse seria o quarto exercício. Descansa 1 minuto e volta para o primeiro exercício de novo. Vocês podem fazer esse circuito de 3 a 4 vezes. Lembrando que não deve ser uma coisa que fadigue demais. Então, se tiver muito difícil, façam 3 vezes. Se tiver muito difícil, 40 segundos, reduz um pouquinho, faz 40. Percebam mais ou menos quantas repetições vocês estão conseguindo fazer. Por quê? Se em 45 segundos vocês conseguem fazer muitas repetições, ou se está muito pesado, como eu disse, vocês têm que trocar de exercícios, busquem exercícios mais simples. Aqui a gente trabalhou praticamente os principais grupos musculares do corpo, e essa é a intenção também da adaptação anatômica. Nós trabalhamos o agachamento, trabalhamos as pernas, trabalhamos o ombro em forma isométrica ali para manter o braço na guarda, depois a gente passou para a flexão, trabalhamos o peito, trabalhamos um pouquinho de ombro e tríceps, depois a gente passou para o elástico ali que nós estávamos trabalhando bíceps e costas, e por último a gente trabalhou o tronco, fazendo abdominais. Então, de forma geral, você está trabalhando praticamente os principais grupos musculares do seu corpo e adaptando eles novamente, fortalecendo tendões, ligamentos e músculos para um trabalho futuro com cargas e volumes e intensidade mais elevada. Esse treino, a frequência semanal dele pode ser entre 2 a 3 vezes por semana durante o tempo que eu já citei no vídeo, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, gostou desse vídeo, se inscreva, deixa aquele like cabuloso. Canais recomendados, vou deixar o link na descrição. E também, galera, vejam os vídeos que eu vou deixar na descrição para vocês ir começando a conectar todas as coisas que eu vou falando em um vídeo e outro, beleza? Me segue no Instagram e segue a página do Face, @Ciência do Boxe. Tamo junto, e o boxe é ciência e sem charlatanismo.